Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos trazendo alguns estudos no livro de Hebreus, que fala sobre nova aliança, fala também sobre a antiga aliança, né? Sobre a nova aliança, onde o sumo sacerdote é Jesus Cristo, e sobre a antiga aliança, onde tivemos Arão como sumo sacerdote, Melquisedeque e muitos outros, né, sumos sacerdotes, né? Tanto sumos sacerdotes do bem, podemos dizer assim, para entender melhor, como também sumos sacerdotes do mal. Podemos dizer que eram aqueles que deturpavam a palavra do Senhor e que não faziam sacrifícios de acordo com a vontade de Deus, né? Então, na realidade, nós estamos vendo a diferença entre a aliança antiga e a aliança nova que vivemos hoje após a vinda de Cristo, né? A sua morte, a sua ressurreição, né? Quando Jesus chegou, começou uma nova aliança a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois bem, Hebreus capítulo 9, nós estaremos dando continuidade, né? Já trouxemos alguns estudos, cada estudo nós estamos mudando o tema de acordo com o que o capítulo nos fornece, né? Uma história, né? A história aí é com H, porque é a palavra de Deus, ou seja, são fatos que aconteceram, fatos, né? A única coisa na Bíblia que não aconteceu, que não são fatos, são no caso as alegorias, né? As alegorias, essas não aconteceu, que são comparações, que Jesus trazia para que as pessoas entendessem melhor o Evangelho de Cristo, né? Mas as demais coisas são fatos que aconteceram. Temos também as visões e as revelações, que foram visões dadas a homens de Deus, que não aconteceu automaticamente, mas que está acontecendo naturalmente. Portanto, só as parábolas, ou a alegoria, ou comparação, que tem o mesmo significado, né? Eu estou dizendo os três significados para que você entenda o que é, né, uma parábola, né? E que você saiba do que estamos falando. Então, esse fato que nós estamos pregando, ele realmente aconteceu, aconteceu literalmente aqui na terra, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e no Novo Testamento, na Nova Aliança de Deus com os homens. Pois bem, só que uma aliança foi através do homem e a outra foi através do próprio Deus, usando o seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, então vamos começar o nosso estudo, né? Após a introdução, vamos dar início. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Ou seja, na primeira aliança de Deus com os homens, né? Vamos nos espelhar lá no deserto, né? Onde Deus fez uma aliança com Moisés, né? Deus também fez uma aliança com Abraão, Deus também fez uma aliança com Noé, né? E Deus fez uma aliança com Adão. Então, essas alianças do Antigo Testamento que eu estou citando, teve outras, mas eu estou citando as mais importantes, que deram sequências às outras, né? Entendeu? Então, ela tinha um modelo, ela tinha regras para a adoração. Deus citava a regra, ou seja, os sacerdotes que adoravam a Deus no templo, no lugar santo do santo, ele tinha uma regra para
Moisés ele tinha uma regra, né? Para a adoração. E também um tabernáculo terreno. Deus autorizou, por exemplo, Moisés que construísse um tabernáculo e deu todo o modelo do tabernáculo a ele para que ele construísse. Ou seja, Deus foi o arquiteto. Deus deu a planta do tabernáculo a Moisés, entendeu? Para que Moisés construísse, né? E não foi uma mera coincidência, porque Moisés ele já era arquiteto quando ele morava no palácio, quando ele foi adotado, quando foi achado, né, nas águas, né? Quando a mãe dele colocou ele nas águas, no cesto betumado, ele foi encontrado. Ele viveu 40 anos como príncipe. E lá o papel dele era a arquitetura. Ele construía as obras de Faraó, né? Então não é uma mera coincidência de Deus ter usado Moisés como arquiteto. Então todas as ordens que Moisés recebeu, todas as regras de Deus, já começou as regras já na construção, entendeu? E depois essas regras, elas continuaram na adoração a Deus, na adoração a Deus. E num tabernáculo terreno, não era um tabernáculo celestial, era um tabernáculo feito aqui na terra, que nós o chamávamos de tenda da congregação. Se você entrar na internet e colocar o tabernáculo da tenda da congregação, vai aparecer o tabernáculo construído no deserto, construído por Moisés e pelo seu povo, amém? Por ordem de Deus. Vamos lá pular para o versículo de número 2. Foi levando um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Então, esse era o primeiro tabernáculo, que era chamado de Lugar Santo. Lá estava o candelabro, a mesa e os pães da presença, amém? Veja só, preste bem atenção, os pães da presença. Vamos lá. Então, o primeiro tabernáculo, eram 2 tabernáculos. O primeiro tinha a primeira parte, ele era separado por cortinas. O primeiro tabernáculo, certo? Era na parte da frente, era chamado de Lugar Santo, o Santo dos Santos, que era onde o sacerdote entrava. Só o sacerdote que podia entrar no Lugar Santo dos Santos. E lá estava guardado o candelabro, a mesa e os pães da presença. A mesa e os pães da presença. Amém? Pois bem. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, entendeu? Então o primeiro lugar era o Lugar Santo, e por trás desse tinha um outro lugar que chamava Santo do Santo. Amém? É a segunda, por trás do segundo véu, né? Por trás do segundo véu, chamado de véu, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deu acesso, porque antes só entrava no Lugar Santo do Santo só o sacerdote, mas agora a gente pode entrar, porque Jesus morreu e abriu esse acesso. Veja a importância da morte de Cristo para as nossas vidas em relação à salvação. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestido de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, A parte anterior é uma referência ao santo lugar do tabernáculo, que foi separado, Santo do Santo, por um segundo véu. Então tinha o primeiro,
que era o lugar santo do santo, e existia um segundo véu que separava o primeiro do segundo. O primeiro guardava a entrada apenas, e lá só tinha os pães. Levítico capítulo 24, versículo 5 até o 9. Nós vamos ler para nós entender melhor, porque esse assunto é um assunto que não é muito fácil de explicar. Portanto, vamos para o versículo. Vamos para o versículo que nos explica, né? Versículo, capítulo 24, versículo 5 em diante. Que tem até como tema, o pão para a mesa do Senhor. Preste atenção. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 pães. 12 pães tinha que ser cozido. Por que 12 pães? Porque a tribo de Israel eram 12 tribos. Então era um pão para cada tribo. Cada pão representava uma tribo. Amém? Então as mulheres, né, as pessoas que eram autorizadas, tinha até as mulheres eram escolhidas, que ia cozer estes pães, tinha que estar em santidade com Deus. E os pães eram 12, porque representava cada uma tribo, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. Amém? De 2 dízimas de uma efa, né? Dízima vem de dízimo, né? Vem de primícias, né? Porque aquilo ali era para Deus, são as primícias. É espécie de um sacrifício para Deus. Só que era pães, não era animal, entenda. Era pães, não era animal. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira. Então eram 2 fileiras de pão, certo? Pegava um pão, um atrás do outro, né? Na ordem de um lado, e um atrás do outro na ordem do outro lado. Amém? Eram 2 fileiras, certo? Aí o que aconteceu? Sobre a mesa, e porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Por que ouro puro? Porque aquele sacrifício ali e holocausto, aquilo ali era para Deus, então tinha que ser usado a melhor coisa que existisse no mundo. E qual é a melhor coisa, mais valorosa, que tem mais valor no mundo? É o ouro. Em relação ao metal, é o ouro, é o ouro puro, é o ouro puro, entendeu? Ou seja, um ouro virgem, certo? Sem ser lapidado por ninguém, por homem nenhum, você entendeu? Para não tirar a santidade, certo? Para não macular o ouro, porque senão Deus não recebia o sacrifício. É como as pedras, quando faz o sacrifício, a pedra tinha que ser bruta, para não macular a pedra, você entendeu? Não podia ser lapidada por ninguém, nem por ferramenta alguma. Número 8, nós estamos em Levítico, para a gente ter uma ideia, entender, em relação aos pães, né? Os 12 pães, que colocava sobre a primeira cortina, sobre o primeiro tabernáculo. 7, né? Agora 8, não 7. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor, entendeu? Então, esses pães eram colocados primeiro em fileiras, 2 fileiras de 6. Os 12 representavam as 12 tribos. Era um sacrifício holocausto, você está entendendo? Era uma oferta queimada em memorial, uma porção de oferta de pão queimada memorial ao Senhor Deus, e era colocada sobre a mesa de ouro puro, amém? Que foi fabricada exatamente para isso. Veja como as coisas de Deus são nos mínimos detalhes, porque senão não dá certo. As coisas de Deus não é feita de qualquer maneira. Você está entendendo? Eu vou participar do culto de varões, mas aí no dia dos ensaios não aparece ninguém lá. Está fazendo a obra de Deus desmanteladamente. Eu vou ser
eu vou participar das obras sociais. Chega no dia, não está lá. Você está entendendo? Não prometa nada a Deus que você não possa cumprir. As coisas para Deus têm que ser feitas nos mínimos detalhes, na hora certa, sem vacilo. Deus só perdoa em caso de doença, de uma justificativa muito grande. Não adianta você mentir para o homem, porque você mente para o homem, mas para Deus você não mente. Eu não fui na igreja, pastor, por isso, isso. Mas na realidade não foi verdade. Deus está vendo e a sua vida vai ser uma verdadeira catástrofe. Pode ter certeza absoluta disso. Continuando. 8. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua, ou seja, uma aliança que dura para sempre. Amém? Então veja só, é uma aliança perpétua, uma aliança que dura eternamente. Ou seja, quando fazemos uma aliança com o Senhor, não é aliança de brincadeira, é pro resto da vida. Amém? Nós temos que ter aquele temor do Senhor até o dia em que Ele vier nos buscar. Não é de brincadeira. Amém? Então vamos lá para encerrar a história aqui dos pães, né? O fato da explicação sobre os pães, sobre o pão para a mesa do Senhor. O 9. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo. Ou seja, aqueles pães, só quem vai comer é Arão e os 2 filhos dele. Mas ninguém vai comer daquele pão. Arão e seus filhos, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Amém? Aquilo ali irá abençoar todas as tribos. Através daquele ato, todas as tribos serão abençoadas.